Hoje Deus vai libertar o teu inimigo, vai dar uma ordem, ele vai sumir do teu caminho, vai te dar paz e ele vai deixar de ser leproso, porque hoje Deus vai purificar o meu inimigo e o teu inimigo. E ele vai andar, livre de qualquer tipo de enfermidade. Amém, em nome de Jesus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão, amados irmãos, amadas irmãs? Como foi o final de semana de vocês? O meu foi em casa, cuidando da minha família. E eu desejo que o seu também tenha sido do mesmo jeito. Amém? Então, hoje, vamos dar continuidade à leitura do livro Mateus, que hoje já estamos no capítulo... perdão, gente, botei o capítulo 9, mas é o capítulo 8, e pelo jeito não tem como eu voltar atrás, não tem como. Já reiniciei a live, então vai ficar aí. Mas é capítulo 8, viu? Então vamos começar? Mateus capítulo 8. O leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tomar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Glória a Deus. O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criador faz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Glória! E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai a ele, vai a outro, vem e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrarei tanta fé. Glória a Deus. Pois é, aqui você vai ver o que a fé faz quando você recebe algo de Deus, alguma profecia, e você acredita. E aí você vai ver o tanto que uma fé, ela é poderosa. Glória a Deus. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Glória a Deus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Deus. Obrigada a você que está aí ao vivo. Elson Borges, seja bem-vindo para a glória de Deus. Obrigada pela tua presença aí na minha live, em nome de Jesus. Então disse Jesus
ao centurião: vai e como creste, te seja feito. E naquele mesma hora o seu criado sarou. Sarou do quê? De muitas coisas, né? Da dorzinha nas costas. Sarou. Para a glória de Deus. A sogra de Pedro. E Jesus, encontrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Elison Borges, amém, glória a Deus. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e lançou as nossas doenças. Glória a Deus. Como devemos seguir a Jesus? E no versículo 18 diz assim: e Jesus, vendo em torno de uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda de além. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te segurei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reciclar a cabeça. Glória a Deus. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: cheguem-me e deixa aos mortos sepulcros os seus mortos. Glória a Deus. Perdão aí, amados irmãos, é porque minha vista aconteceu um mistério aqui, é sobrenatural, e eu sei o porquê. Amém. O inimigo não quer que eu e você lê Bíblia, não. Mas é porque Deus sabe, não é não? Amém. Jesus apazigua. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, e eu tô aqui, ó, amarrando a traição, ó. Eu não, Jesus. No barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, e despertaram, e eu arrotei a traição. Ô glória! Quando Jesus faz é assim, um arroto, a traição cai por terra, para a glória de Deus. Barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que parecemos. Oh, glória a Deus. E ele lhe disse-lhes: por que temais, homem de pouca fé?
Jesus está dizendo, por que você duvida do meu poder? Por que você duvida que eu revelo? Por que você duvida que eu dou dom de visão? Por que você duvida que eu curo? Por que você duvida que eu liberto? Tem muita gente na casa do Senhor e não acredita que Jesus cura. Quando eu falei para uma irmã da igreja do véu, que é da Testemunho de Jeová, que eu disse para ela que Deus me curou do meu tumor, estourou um tumor de mais de 10 anos no meu olho e na minha face aqui, aqui no meu cérebro. Quando eu disse para ela que Jesus me curou e que eu vomitei um pão e o tumor estourou no olho, e eu vomitei uma batata doce e o tumor estourou na cabeça e saiu toda a secreção na minha garganta, ela fez cara de, não, mulher, eu não conheço esse teu Deus aí não. Mulher, eu não conheço esse teu Deus aí não. Olha só. Eu disse, mas mulher, tu já desceu as águas já. Quantos anos, mulher, que tu é evangélica? Que tu diz que tu é evangélica? Ela disse, estou com mais de 30 anos. Eu disse, mulher, tu tá com mais de 30 anos e tu não acredita que Jesus cura, mulher. Tu não tá lendo Bíblia, não. Tu não tá lendo Bíblia, não, mulher. Lá em Mateus, capítulo 8, que Jesus curou. Que Jesus libertou o endemoniado e curou ele. Tu não acredita, não, mulher, que existe espírito de enfermidade. E quando Jesus dá a ordem para ele sair, ele tem que sair. Mas vamos continuar? E ele disse-lhe, por que temeis, homem de pouca fé? Eu recebi minha cirurgia espiritual porque eu tenho fé. Glória a Deus, Elson Borges. Verdade, irmã. Foi curado. Glória a Deus. Fui curado de glaucoma. Glória a Deus, amado irmão. Você é de Oeira, Piauí, minha cidade natal. Glória a Deus. Sou sim da cidade de Oeiras. Para a glória de Deus. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Meu amor, esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. Todo mundo ficou maravilhado com os milagres que Deus fez, com o poder de Deus sobre a vida de Jesus. E aí, todo mundo ficou admirado. E aquele homem, já li esse aí. E aquele homem se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. E os endemoniados os demoniados gessenos. 28, versículo 28. E tendo chegado a outra banda, a província dos gessenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui a adormentar-nos antes de Glória a Deus, bem-te-vi. Glória a Deus, meu amor. Pai, Senhor Jesus, que os bem-te-vi tá me dando paz, Senhor Jesus, e bom dia. Eles já viram que eu acordei. Eles vieram me chamar cedo, eu fingi que não ouvi eles, porque não queria acordar meu filho. Agora eles ouviram minha voz, vieram me dar bom dia. Amém. Então, perdão aí. Eles vêm na porta da minha casa, no fio do poste, e ficam me chamando lá.
Glória a Deus, mas não é demônio neles, não. O bruxo tentou usar os demônios nos urubu, nos cachorros, nos gatos. Mas quando eles tentaram usar nos pássaros, nas aves voadoras, aí foi onde Jesus levou a minha petição para Deus. Deus se levantou do trono e disse: chega. Aí papai botou um ponto final para não contaminar os pássaros e eles continuar me amando, igual eu era amada na terra, por onde eu passei por gente. E aí, depois de uma perturbada, com inveja, que onde eu chego, o povo me ama, aí foi fazer isso contra a minha vida. Mas nos passarinhos, papai botou um ponto final. Ela vai continuar sendo amada na terra, porque eu quero. Ela vai continuar sendo admirada na terra, porque eu quero. Ela vai continuar recebendo amor, como ela sempre recebeu, porque é da minha permissão amar ela na terra. Porque eu dou ordem para amar ela na terra. Aí papai botou um ponto final nos passarinhos. Por isso que eles me amam aqui. Voltaram, papai ordenou para voltarem a me amar. E não cair na onda do inimigo. Ô, glória! Vamos continuar? E eis que clamaram dizendo: que temos contigo, nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes de tempo. E andava prostrando distante deles uma grande manada de porcos. Aí o Senhor está dizendo: sabe por que o inimigo não vai fazerem te odiar? Porque eu não quero. Porque eu faço pessoas te amarem. E quando eu faço amar, aí te abençoa. Na terra, te protege com oração, te protege, seja lá onde é que tu tá precisando aí. Deus ordena os anjos deles a te amarem, a cuidar de você na terra. Amém? Então não fique preocupado aí com o que tu tá passando aí não, que Deus sabe a hora de agir. A providência de Deus, ela não chega tarde, ela não chega atrasada. Ela chega na hora certa, no tempo certo. E ela bate na porta certa, não é na porta errada, não. Ela bate na porta que Deus quer, não é na porta que o inimigo quer, não. E se o inimigo fizer algum arrumadinho para bagunçar, Deus faz um rebuliço para fazer organizar tudo de novo como era antes. Amém? E andava, já li os dos porcos, e ele lhe disse: ide. E saindo eles se introduziram na manada de porcos, dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um desempenhadeiro. E morreram nas águas os porqueiros. Fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecerá aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vindo, rogaram-lhe que se retirassem dos seus termos. E aqui, enquanto eu estava lendo essa palavra, Deus deu livramento de bala perdida nas costas. Deus deu livramento de desespero. Deus cortou laço de bala perdida, desespero. Deus cortou laço de prostituição. Foi os laços que Deus cortou enquanto eu leio a palavra da Bíblia. Na minha vida e na vida de vocês. E aí, é por isso que eu bato na tecla todo dia. A libertação, ela é pela palavra. É a palavra que liberta eu e você. Porque quando eu tive esse conhecimento que tinha um endemoniado com a legião de demônio dentro do corpo dele, e aí ele soube de Jesus,
porque ele já não aguentava mais aquele sofrimento, ele já não aguentava mais aquela dor. Aí ele soube das maravilhas que o Filho de Deus na terra estava fazendo. Aí logo ele foi atrás, ele foi ao encontro de Jesus. Às vezes nós quer o milagre, mas nós não quer o dono do milagre. Às vezes nós quer receber as bênçãos, mas nós não quer o dono de quem dá a benção. Às vezes nós quer o livramento, nós quer o socorro, nós quer a providência, mas nós não aceita o dono que faz todas as coisas. E muitas vezes, quando a gente não recebe, a gente culpa Deus. Mas não, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. E no momento que eu estava lendo essa palavra, ele me fez uma pergunta em mistério. Ele disse assim: valeu a pena tu fazer sacrifício de carne de porco e tu entregar ele para mim? Tu fazer jejum de sacrifício de carne de porco? Tu não comer carne de porco porque tu amava os fritos de carne de porco que tua mãe fazia. E tu se deliciava. Mas quando tu leu essa palavra, que eu curei o endemoniado de Gadareno, que eu libertei o endemoniado, e que ele disse: o Senhor pode aliviar minha dor, meu sofrimento, e tirar esses espíritos imundos de mim e jogar naquela manada de porcos? Jesus diz: posso. Jesus diz: saia-te, ide. E os porcos e os demônios saiu do homem e entrou naquela manada de porcos. E aí todos morreram afogados. Os porcos, os espíritos das trevas imundos, saiu daquele homem que não aguentava mais aquele sofrimento. Às vezes, eu sei que é difícil. A gente lidar com o ser humano na terra é difícil. Principalmente quando a pessoa não tem conhecimento espiritual, maturidade espiritual. Chama nós de louco, diz que nós estamos falando coisa da cabeça. Tudo isso foi que eu levei. Mas hoje, quando Deus me libertou, desse espírito de enfermidade que foi mandado no meu olho, a bruxa morreu. Morreu com o mesmo problema da minha cabeça. Aí agora já tem muita gente de cabeça baixa, viu? Agora não estou mais duvidando como antes, não. Agora eu vejo todo mundo com medo. Com medo. Porque já receberam a informação que a pessoa morreu. E quem pagou ela sabe. Quem pagou ela sabe. Quem pagou ela sabe que me fizeram mal. Que mandaram a seta para mim. Né? Então, perdão aí, mas irmão, que saiu um negócio aqui que tá me incomodando. Então, o que que acontece? Agora, quem pagou ela, agora estão todo mundo, quietinho. Uma delas, né? Porque foram muitos. Então, quando eu soube dessa palavra, que tinha esse endemoniado, que estava sofrendo com legião de demônios, e Jesus tirou e botou na manada de porcos, eu disse: pronto. Então, comida de porco, se ela for consagrada, se ela for enviada, ela faz um estrago danado na barriga de quem come, no corpo de quem come. E aí, no início, eu comecei a comprando carne de porco aqui, que eu já contei esse testemunho aí. Mas é porque eu vou dar outro exemplo que vai bater com esse aqui. Vou dar um exemplo meu que vai bater com esse testemunho, com essa palavra e o porquê que eu tive livramento. Que as coisas de Deus não caem do céu. Cai do céu porque ele joga. Mas eu e você tem que pagar o preço aqui na terra. É isso onde eu quero chegar. Aí o que que acontece? Quando eu li essa palavra dos porcos, eu disse: pois eu comprei mais ou menos um mês comprando carne de porco. Até que um dia ele disse: irmã, eu disse: irmão, não tem
outro tipo de carne, não, carne de gado, essas coisas. Ele disse, não, irmã, eu só vendo carne de porco e carneiro. Eu disse, pois, irmão, eu estava comprando carne de porco e tudo porque eu amo carne de porco. Mas hoje eu sou evangélica e eu li numa palavra hoje que não é bom a gente comer carne de porco, fazer um jejum para Deus. E aí eu senti desejo no coração de eu fazer esse jejum e entregar para Deus me libertar de tudo que não é dele. Aí ele disse, pois tá bom, irmã. E a irmã quer carne de criação? Eu disse, ô irmão, eu não gosto de carne de criação. É lá uma vez na vida que eu como. E eu nem gosto muito, irmão. Então eu vou caçar outro meio de comer carne em outro lugar. Aí o irmão vai me perdoar e eu não comprar mais no irmão. Ele disse, tá bom. E ele era meu mototáxi, assim, que eu confiava e que fazia minhas entregas. Eu pagava para fazer algumas entregas minhas. E também para onde eu ia, eu chamava ele, né? Aí também eu perdi o contato com ele. Depois disso eu perdi o contato com ele. Meu celular quebrou. E aí, por conta que meu celular quebrou, eu perdi o contato com ele. Aí logo, quando eu fui na rua, peguei o contato de outro. Aí passei a andar com outro. Para, Daniel, tá fazendo zoada aqui. O que acontece? Hoje eu vou fazer mais de 6 anos que eu sou evangélica. Daniel, me dá bem minha garrafa, por favor? Em nome de Jesus. Mamãe não pegou achando que não ia ficar com a garganta seca, mas ficou. E aí, o que acontece? Eu vou fazer mais de 6 anos evangélica. Contando com essas carnes de porco. Então, se eu comi carne de porco nesse meio termo, se eu comi em 6 anos, se eu comi 10 vezes carne de porco, eu comi muito. Durante essa minha trajetória toda. Entendeu? Durante toda essa minha trajetória. Perdoe, amados irmãos, mas é que minha garganta secou. Então, se eu comi carne de porco nesse percurso de 10 vezes, de mais de 6 anos, eu comi muito. E eu consagrei para Deus. Eu consagrei para Deus. Que era para Deus me libertar de tudo que não era dele. E que se tivesse demônio dentro de mim, era para ele me curar. Igual curou ele. E aí, eu não tinha mais o espírito Zé Pilintra, porque eu já tinha deixado de fumar cigarro de carteira quando eu li esse versículo. Mas nesse versículo, eu descobri que tinha um espírito dentro de mim, que era o Zé Pilintra, no meu passado. E é por isso que eu entendi todo o sofrimento que eu passei no passado. E eu entendi porque que Deus permitia as coisas ruins acontecer comigo no passado. Que hoje ele não permite. Mas ele permitia no passado. Aí eu entendi que era porque no passado eu estava servindo as trevas. Eu estava servindo as trevas. E se eu estava servindo as trevas, eu estava sofrendo as retaliações. Eu estava sofrendo as consequências das minhas escolhas. Andando com as trevas. E aceitando as coisas que o inimigo oferece. Então aí foi a primeira descoberta que eu descobri que eu era usada pelo diabo. Porque eu fumava. A segunda descoberta que eu descobri era sobre a bebida. O outro espírito de prostituição. Outro espírito de vício. São 3 espíritos de vício. Cigarro, bebida e maconha. Primeiro vem um, depois traz o outro, depois traz o outro. Então já tinha 2 de vício em mim. Daí agora, aí deram um bombonzinho pro meu filho que era para chamar o outro, a droga. Aí eu disse, pronto, agora que eu boto o ponto final. Porque eu já sei quem são vocês e eu já sei como é que vocês agem. Então, mas o plano do inimigo aqui nessa casa, aproveitando a perda que eu perdi material, família, aí tava aproveitando a minha fraqueza para agora usar droga. Onde tentaram até botar na minha mochila para me incriminar. Um casal, que era para botar a culpa dos crimes deles em mim.
fizeram o fuxico do meu nome, fizeram a reunião que eu não participei para me defender, nem me deram a chance de eu me defender. E aí armaram esse laçozinho. Só que antes de armar o laço, já estava me dando os pratinhos consagrados. Que era para tirar minha autoridade, minha moral. E fazer o povo me odiar. Então, toda a leitura da Bíblia foi me dando esse direcionamento. Foi me dando essa visão. Foi abrindo essa visão em mim. E aí, o que acontece? Eu passei a obedecer aqui. Vou deixar de comer carne de porco para eu ser liberta de todo o mal que eu tinha. Nesse meio termo, eu vomitei preto 6 vezes, da cor dessa blusa. Mas não tinha fedor de nada. O vômito era preto, preto, preto. Se eu estiver mentindo, que esse teto caia em cima de mim, que um raio caia em cima da minha cabeça. Se eu estiver mentindo, que eu não vomitei dessa cor. Preto, preto, preto. E aí foi por isso que eu fui hackeada no meu primeiro Facebook, que eu comecei a testemunhar o vômito, que eu postei o vômito lá preto, onde muitas pessoas nem acreditavam, achavam que foi carvão, creme preto que eu joguei dentro da privada para chamar atenção. Mas se ali não era um vômito preto, Deus me dando livramento de câncer, que esse teto caia em cima da minha cabeça. Onde o alimento que eu comi para me causar esse sofrimento todo, que foi o plano do inimigo, foi uma galinha caipira. Preparou, consagrou e me deu e eu comi. Onde eu ia passar por todo esse sofrimento desse câncer. Mas como Deus vê tudo, Deus contempla tudo, Ele sabe de tudo, Ele chegou na frente. E eu quis. Foi o lucro que eu tive de parar de comer carne de porco e consagrar a Deus. Que eu amava carne de porco, eu gostava. E principalmente a da minha mãe com farofa, o frito que minha mãe fazia quando ela era boa. Eu amava. Então foi um sacrifício para mim deixar de comer uma coisa que eu gostava. Eu amava, eu não ficava um dia sem não comer os torreizinhos, aqueles torreizinhos de saquinho no mercado. Eu ia fazer compra, a primeira coisa que eu pegava era um torreizinho e ia comendo, fazendo compra. Porque eu amava. E eu comprava o toicinho e eu mesmo fazia o torresmo aqui em minha casa. Mas quando eu consagrei esse sacrifício para Deus, eu, esqueci. Aí, eu vomitando preto, era para sair um vômito podre. Mas não era podre. Era só o cheiro de galinha caipira com cheiro verde. Ela foi temperada com cheiro verde. Subiu só aquele cheiro de galinha caipira, cheiro verde, como se eu tivesse comido naquela hora. Mas não. Já tinha sido muito tempo que eu tinha comido. Mas estava guardadazinha dentro da minha barriga. Em forma de um demônio, uma seta. Que era para me causar câncer naquele local. Mas eu vomitei ela preta, preta, preta. Que eu cheguei a dizer, meu Deus, eu tô botando meu bofe para fora. Meu Deus, eu tô botando meu fígado para fora. Meu Deus, meu fígado... Enquanto eu vomitava, eu dizia, meu Deus, meu fígado tá de lindo. Meu Deus, isso aqui foi a bebida, foi o cigarro, que meu fígado tá de lindo, tá derretendo. E eu tô vomitando meu fígado. Cheguei até a pensar isso. Mas quando Deus me fez eu sentir o cheiro da galinha com cheiro verde, eu disse, agora eu não duvido mais de macumba, mais não. Agora eu não duvido mais de magia negra, não. Eu não duvido mais de magia negra, nem de macumba, nem de bruxaria, nem de feitiçaria. Porque cada uma coisa aqui é um mistério. Magia negra é uma coisa, macumba é uma coisa, feitiçaria é uma coisa, candomblé é uma coisa, voodoo é uma coisa, mas tudo é do inimigo. É Satanás, não é Deus não. Deus não tá nisso não.
Agora, existem pessoas que estão lá dentro que é inocente porque não conhece a verdade, não vê espírito, aí não sabe a diferença de Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. Porque Deus com D maiúsculo é quem manda nos deuses dos deuses. Mas quando a gente serve o dono de todos, é melhor. É melhor, viu? É melhor porque ele cuida de nós. Parei de comer. Entreguei para Deus. Como diz aqui na palavra, quando Jesus pegou aquele monte de demônio que diz aqui, que eu não lembro a quantidade, mas citou aqui a quantidade. E aí jogou e os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsar, permitimos-nos que entraremos naquela manada de porcos. Os próprios demônios conversaram com Jesus. Se o Senhor me tirar desse corpo, ele chama Senhor. Ele chama Deus de Senhor. Eles respeitam Deus. Eles obedecem à voz de Deus. Já teve pessoas que foi tocar em mim e disse, nela eu não posso. O que está nela é maior. A luz dela é maior. Nela eu não posso. Não posso ir contra ela. Porque ela é protegida por aquele, ó. É lindo você saber disso. Chega, eu me emociono, assim. Me dá, assim, uma felicidade, assim, que se você contemplasse ela, se você contemplasse a felicidade que eu sinto de saber disso, hoje mesmo você ia para os pés de Jesus. Hoje mesmo você queria a presença dele na tua vida. Para você contemplar os livramentos que ele te dá. Ele vai te mostrando, cada um. E aí Jesus fez a vontade do homem. O homem foi curado. O homem foi curado. E os demônios entrou dentro dos porcos. E aí eu levo isso em consideração, eu posso usar isso como exemplo, quando Deus me revelou o primeiro sequestro do meu filho. Ai, irmã, tu só fala de sequestro, mas olha, eu me surpreendi quando eu fui lá no app Rosa, ontem, o tanto de criança sequestrada. E postou lá naquele app. Onde, no sábado, ontem foi domingo, ontem no sábado, já tinha sumido uma criança, um bebê, da calçada da casa da mulher, que disse que gostava de brincar com o cachorrinho. O cachorro saía para fora e ele seguia o cachorro. Aí a mãe disse que era de costume, mas são esses costumes que pegam nós de surpresa. É esses costumes que pegam nós de surpresa. Aí num desses costumes, quando ela procurou o filho, cadê o filho? Ou alguém pegou e botou dentro de casa para dar um susto nela, para nunca mais ela fazer isso. Ou alguém pegou e levou, porque era uma pista, ela morava numa pista. Ou ele entrou dentro da mata e se perdeu. Só tem 3 mistérios por sumiço desse bebê, desse menino bem novinho. Ou um carro passou na pista e levou. Ou algum vizinho pegou e escondeu e deixou ela chorar um pouco para ela nunca mais fazer isso. Ou o menino entrou dentro da mata, porque do outro lado era matagal. De um lado era a casa e a pista. Mas do outro lado era mato. Ou ele entrou na mata e só Deus sabe. Aí foi que acionaram os guardas, a polícia. Aí foram lá. Mas já era de noite. Era de noite. Então, você vai esperar o mal acontecer na sua vida para você vigiar? Que na palavra do Senhor diz primeiro, vigiar, observar e orar. Primeiro eu vigio, eu observo ao meu redor, vejo se tem algo suspeito e depois eu oro e entrego na mão de Deus. Porque quando eu fiz isso, Deus deu 4 livramentos de sequestro para o meu filho. 4. E eu vi todas as tentativas. Eu vi.
Todas as tentativas eu vi. A última tentativa que fizeram para sequestrar meu filho foi num evento no meio da rua. Num evento no meio da rua. E aí a única coisa que Deus me revelou nesse evento no meio da rua, que foi no final de novembro pro início de dezembro, já para encerrar as aulas, o que Deus me mostrou foram 3 mulheres vestidas de camisa branca e saia jeans. E era que elas estavam lá. Era o uniforme delas. Quem era evangélica estava de saia longa jeans e blusa branca. Quem era católico estava de calça jeans e blusa branca. E aí Deus me mostrou um mistério com essas 3 mulheres. Ele só não me mostrou o significado, mas me mostrou 3 mulheres em pé e a outra caminhando de costa. E eu vi essa cena. Eu vi essa cena. Eu estava lá sentada com meu filho observando. Eu estava vigiando. Eu disse, deixa eu ver. Se nesse mistério aqui iam aproveitar para querer sequestrar meu filho, nessa multidão de menino, nesse monte de menino, e queriam tirar a atenção de algum professor. Mas como eu vim para eu mesma vigiar meu filho, deixa eu ver se de longe. Aí, quando elas viraram as costas, eu olhei. Aí Deus me fez eu sentir um desespero. Eu disse, ó, é suspeito. Uma daquelas 3 é suspeita. Quando eu olhei na minha frente, eu vi onde eu entreguei o recado para não atirar em mim. Que se atirasse em mim era maldição. Olhei na minha frente, aí eu vi um membro da casa. Essa pessoa não é culpada, porque Deus não me revelou ela. Mas ela mora na casa onde Deus me revelou que quem mora lá dentro queria me dar um tiro. E eu fui lá dizer para não atirar. E ela é a mãe do menino que alguém estava pensando de pagar, que era para vigiar minha casa, que era para me roubar, na visão. E era um mistério com a fralda descartável sujo de cocô, que era para eu ir dar banho no meu filho lá no banheiro do pai dele. Que era para eu ficar sem água. Sem água. Então era a mãe desse menino que eu entreguei a revelação, que não era para ele se juntar com ninguém ruim contra a minha vida, porque era ele que ia sofrer as consequências. E também é irmã do que Satanás queria usar para me dar um tiro. Que na visão foram 2 irmãs minhas, com o nome Alice e Ceissa. Na visão que apareceu, mandando ele me dar um tiro. Que era para eu não ir ajudar o ex-marido, que mandaram um espírito de suicídio para ele. E não era para eu ir dar força para ele, para ajudar ele, para ele não tirar a própria vida dele. Porque era o plano de Satanás, deixar a vida dele tão amarga a ponto dele querer tirar a própria vida dele. Aí eu entreguei as 2 irmãs na mão de Deus, entreguei o atirador da visão na mão de Deus, entreguei o ex-marido na mão de Deus, e eu disse que seja feita a tua vontade, Deus, não a minha. Mas aí eu fui pagar o preço com o quê? Com jejum, com oração, com palavra, louvor na minha casa de noite sem cessar. Hoje é que eu desligo meu louvor. Por quê? Porque a televisão eu não posso aumentar do número que tá, por conta do controle. E aí, se eu ligar o som, eu não ouço a televisão. Aí eu tô dando prioridade à televisão. Mas eu não vejo a hora de resolver esse problema do controle para eu voltar a ligar meu som de noite, sem cessar, que nem era antes. Que era dando cobertura espiritual para minha casa. Que era para quando o inimigo aparecesse, saber que aquela casa era guardada. E que eu não queria ele aqui dentro. Que a presença do meu pai era que eu tô pagando o preço para ter. Então, o que acontece? Então eu vi ela. Eu disse,
Pode ser, ela não é suspeita na minha cabeça, mas podem querer usar ela. E quem tá no mundo, se não tem um coração bom, cai na onda do diabo. Se vendem. Então eu não tô duvidando dela não, mas eu vou vigiar quem tá do lado dela. Aí, eu olhando para ela, aí umas que tava do lado dela dando gaitada. Eu disse, a que tá dando gaitada, olhando para mim, pode ser a suspeita. A que tava planejando o mal e tava aproveitando a situação dela. De ser do meu bairro e querer ganhar a confiança do meu filho para dizer, vamos ali, eu sou do teu bairro. E aí eu já fiquei ligada, observando. E eu disse, a gaitada pode ser de algo interessante que elas estão conversando lá, mas pode ser de mim também, dizendo, rapaz, ninguém pega ela, ninguém consegue dar um drible nela. Deus diz que os inimigos estão rindo de mim. Estão rindo. Mas é rindo assim como é que eu sei de tudo. Como é que todo plano que nós faz para destruir ela sabe. E ela chega primeiro. Eles ficam rindo. Eu digo que Deus já me mostrou em visão. Eles rindo. Encabulado. Como é que eles armam o laço na escondida, no oculto. Usam entidades. Usam espíritos. E não me atinge. Aí eu disse, olha. Aí eu disse, vou ver onde é que tem mais. Vou vigiar onde é que tem mais suspeita. Quando eu olho para minha moto, a pessoa vendendo picolé, quase montada em cima da minha moto. Eu disse, pronto. Ali é mais um suspeito. Tem tanto lugar para ele parar. Ele foi parar logo grudado na minha moto. Eu disse, vou vigiar minha moto. Estão querendo fazer um arrumadinho com minha moto. E Deus já me mostrou que estão querendo mexer na peça dela para eu sofrer um acidente. Então deixa eu vigiar minha moto. Olhei para minha moto. Aí ele percebeu. A pessoa que estava vendendo picolé percebeu que eu estava olhando para lá. Aí foi na hora que começou para vir com as crianças, eu fui. Quando eu cheguei lá, a filha da pessoa que era diretora da escola, a irmã da pessoa que era diretora da escola, estava lá. Eu disse, não era para ela estar aqui não, que ela não é professora, ela é saúde. Mas como eu desconfio dela, que o SAMU na porta da minha casa tem a ver com ela, tentaram usar ela, eu vou só dar um recado. Aí foi onde eu dei o recado, fala pra tua irmã, pra ela me deixar em paz, viu? Porque Deus me mostrou ela louca, na sala da casa dela. Mas é porque ela botou o espírito lá na minha janela. Ela faz parte do espírito de loucura contra a minha casa. Então tu fala pra tua irmã vigiar, porque ela vai passar um processo árduo na mão de Deus e ela pode não suportar. Então tu fala pra tua irmã para ela começar a clamar, o sangue de Jesus tem poder. Para ela começar. Para Deus livrar ela. Ela disse, tá bom. Ela disse, tá bom, mas tu sabe como é ela, né, teimosa? Eu disse, pois é. Só que ela tá usando a teimosia dela para atrapalhar a minha vida. E aí Deus vai pegar ela. Ela disse, tá bom, vou conversar com ela, Mariana. Pronto. Fui atrás do meu filho na fila para ir apresentar o trabalho. Quando eu cheguei lá, um homem. Quando eu cheguei, tinha a barraca que meu filho estava apresentando o trabalho. Um homem passou. Um homem careca. Olhando para a barraca do meu filho. Todas as barracas que tinha lá, um monte de barraca, ele encucou na do meu filho. E passou assim, ó, olhando pro meu filho. Eu disse, é suspeito. É suspeito. O bom de eu ter estudado um pouquinho de biomedicina e eu estudar um pouquinho de perito criminal, porque até então era a profissão que eu queria engajar depois do curso. Eu queria ser perito criminalista, que era para eu ir para as cadeias, era a minha intenção. Eu queria ir para os presídios, descobrir se tinha pessoas inocentes lá, preso, pagando por coisas que não fez.
É. Então, esse era o meu sonho. Eu disse, de todas as 33 áreas que eu podia me especializar quando eu comecei a faculdade de biomedicina. Mas das 36 áreas, tinha um monte que eu gostava. Psicologia, nutrição, mais radiologia. Mas aqui eu que botei na cabeça e no coração foi a perito criminal. E aí foi onde eu me foquei mais, foi onde eu desenvolvi trabalho, seminário, essas coisas. E aí eu me aperfeiçoei mais. Aí foi onde se eu já era esperta nessa questão de vigiar, eu fiquei mais ainda com os ensinamentos dos professores. Pra gente vigiar, observar o erro. Aí, ó, eu disse, pronto, ali é suspeito. Esse homem é suspeito. Eu disse, as 3 mulheres, uma delas é suspeita. A mulher do bairro, uma daquelas 3 é suspeita. O picolé é suspeito. E o homem é suspeito. E aí, eu disse, agora o Senhor me mostra qual é o espírito que está nele. Aí Deus disse, desespero. Pomba gira do desespero. Eu disse, pronto. Matou a charada. Agora, aí eu montei o quebra-cabeça. O carro baú com atrás cheio de criança desacordada, que era para vender para prostituição de menores. Onde meu filho estava no pacote para ser pego. No carro Deus me fez saber que já tinham umas 10 crianças, de 5 a 10 crianças, tudo desacordado, com a farda de cor azul e a blusa branca. Aí eu entendi o mistério que teve na administração de saúde, na coordenação de saúde, para trocar as fardas assim da noite pro dia. Trocaram as fardas da noite pro dia. Aí mudaram agora para cinza, amarelo e branco. Mas eu sei que foi pelo arrumadinho que fizeram nesse mistério de sequestro de criança. Com as fardas azul e branca. E aí sabe o que foi que aconteceu? Meu filho era o próximo. Já tinha de 5 a 10 crianças desacordadas. Deus disse, está viva, mas está desacordada, dopadas. Dopadas de remédios. Para dormirem. Enquanto pegava o teu. E o teu era o próximo. Eu disse, pois o Senhor repreenda em nome de Jesus. O Senhor me ajuda. Ele disse, é só vigiar. É só me orar. É só me clamar. É só me obedecer. É só acreditar no que eu mostro. Pronto. Aí eu fiquei observando ele, se ele estava em algum carro baú. Não consegui, porque eu tinha que ficar ali monitorando meu filho. Eu disse, não consegui. Porque um vacilo que eu der é fatal. Então, o que foi que aconteceu? Aí, quando eu olhei, que eu fui no meu filho gravar o vídeo dele, meu filho tava chupando um picolé. E eu já conversei com meu filho que não é para ele aceitar nada de ninguém. E quando ele aceitar, perguntar se eu posso, se ele pode comer ou guardar para comer ou aqui em casa ou quando eu estiver perto dele. Mas quando eu cheguei, ele já estava terminando de chupar o picolé. Eu disse para ele, quem te deu? Ele disse, Davi. Eu disse, quem deu para Davi? Nem lembro a resposta dele. Porque eu já tinha desconfiado do picolé. Eu já tinha visto o picolé. Eu disse, vão querer vender picolé consagrado a demônios aqui pro meu filho ou para mim. Eu vou ficar esperta. Sabe o que aconteceu? Meu filho chupou o picolé. Terminou tudo bem, deu tudo certo, não teve trabalho nenhum. Amei os professores do meu filho, tava tudo lá e tudo. Peguei meu filho e fui embora. Mãezinha, já pode levar o filho. Terminamos. Amém. Meu filho deu uma entrevista, foi convidado para dar uma entrevista. Meu filho foi convidado para dar uma entrevista.
que é uma amiga minha antiga do passado, que eu tenho todo respeito por ela. Ela deve ser alguma coisa da coordenação de saúde. Aí ela disse: Mariana, tu pode fazer uma entrevista aqui, tu e teu filho? Como vocês acharam? Eu disse: posso, sem problema nenhum. Deus não me mostrou espírito nela, nem desespero, nem nada, nem cilada, nem com quem me chamou para gravar. Vamos dar uma entrevista dentro da igreja. Mas eu sempre assim, ó, perguntando a Deus. Antes de eu pisar na igreja, pedi permissão a Deus. Com licença, meu pai. Eu não sou dessa religião, mas eu estou aqui a trabalho. E que o nome do Senhor seja glorificado. Com licença. Entrei. Dei a entrevista, meu filho deu a entrevista. Fomos embora. Viemos embora. Viemos embora. Mas aquele homem não saiu da cabeça que fazia parte do mistério do carro-baú. Aquele homem não me... Eu disse: a visão não era ele. Era branco, careca, de jaqueta preta. Ele não tá de jaqueta. Ele não é tão careca quanto da visão. Ele também não é branco tanto quanto da visão. Mas ele tá com o espírito do desespero. E se ele tá usado por um espírito do desespero, ele pode agir no desespero. Então eu vou vigiar. Não é o da visão, mas também ele tá com o desespero. Fui orar. Quando foi dia 25 de dezembro, dia 24 de dezembro pro dia 25 de dezembro, um carro-baú parado, perto da roça, na rua. Só que era na rua, mas perto da casa onde planejaram me jogar lá dentro e me eliminar. E o carro-baú tava parado bem perto da roça. E quando eu olhei o carro-baú, aí tinha um som alto. E aí foi o que fizeram comigo aqui. Bota som alto para nós jogar coisa na casa dela, para ela não ouvir. Bota som alto para nós atirar na porta, na parede da casa dela, ela não ouvir. Bota som alto para nós fazer os laços contra a casa dela, ela não ouvir. Aí quando eu vi o carro-baú, o som alto e o churrasco, eu disse: pronto. Hoje o diabo quer armar laço. Hoje o diabo quer pegar a gente desacordado, bêbado, ou jogar na mata para tocar fogo igual Deus me revelou, ou para jogar naquele carro-baú para vender para prostituição. É hoje que tem crime na rua. É hoje que tem arrumadinho na rua. É hoje que o inimigo tá armando laço. E eu vou vigiar. Não vou nem botar minha cara fora. Porque eu já tô avisada de tudo isso. Vai ter tiro, vai ter polícia, vai ter fuga. Nego vai querer fugir. E nego querer fugir, vai ter polícia, vai ter tiro. E eu quero tu dentro da tua casa. Deus já me alertou sobre isso. Deus já me alertou. Tá com 3 anos essa visão do tiro. E o fragante tá com mais de 4 anos, o fragante. O inimigo luta dia e noite para não acontecer isso, mas Deus diz: vai ter. Vai ter porque é da minha parte. Só não vai ter se não se consertar. Mas se continuar armando crime contra a tua casa, vai ter. Vai ter. Vai ter porque é da minha vontade te honrar. É da minha vontade provar que quem te deu essas revelações foi eu. É da minha vontade provar cada palavra que saiu da tua boca que foi eu que te disse. E eu te usei para tu dar o recado e zombaram de tu. Eu vou honrar minhas palavras na tua boca. Tu deu tua boca e eu falei, e eu vou honrar. O que eu te mostrei que vai acontecer, vai acontecer. Só se não mudarem. Mas se continuar armando laço contra a tua casa, vai acontecer. Aí eu disse: pô, eu vou vigiar com aquele carro-baú. Ali é suspeito. Ali tá de noite, aí tá achando que tem churrasco. Aí por mais que talvez a pessoa não me conheça, acha que eu sou amigo de vizinho, acha que eu vou pra festa de vizinho, aí vai achar que eu vou beber em casa de vizinho,
e que eu vou deixar meu filho solto. E aí vai querer só um vacilozinho do meu filho, para pegar e, puf, jogar no carro baú. Mas também eu disse, mas também pode ser alguma coisa na casa ali da pessoa que tá acontecendo alguma coisa ali na casa da pessoa que a pessoa vem e o carro que a pessoa anda é um carro baú. Pode ser o marido dela que tá trabalhando fora, sendo motorista do carro baú e veio visitar a família no Natal. Tudo isso eu fui perguntando a Deus para não julgar ninguém. Mas eu sempre observando e vigiando e orando. Eu sempre observando, orando e vigiando. E aí eu me surpreendi quando eu fui no app Rosa com a quantidade de sequestro. Aí teve uma mulher lá dizendo que a filha dela foi comprar um pão. Desse pão nunca voltou. E ela dizendo, olha, eu deixava minha filha, mas eu precisei passar por isso para eu não deixar para eu não fazer mais isso. E eu tô alertando vocês, dando testemunho para vocês, que eu mandei minha filha no mercado, bem pertinho de minha casa. Não é nem longe, não é nem tantos quilômetros. Mas minha filha desse pão nunca mais voltou. E até hoje eu choro. Eu enterrei minha filha. Até hoje eu choro a dor do enterro de minha filha. E a injustiça que fizeram com minha filha. O homem foi preso, mas já tá solto, seja mais ou menos o que ela disse. E depois foi que descobriram que esse homem que pegou a menina dela já tinha passagem pela polícia de crimes que fazia. E aí, ó, sabe o que foi que aconteceu? Eu disse, vou vigiar mais ainda. Vou vigiar mais ainda. Agora eu vou redobrar minha vigilância. Sem ter sequestro, sem ouvir os anúncios. Eu acreditei na revelação de Deus e vigiei meu filho. Fui até na escola para pedir reforço, para reforçar a segurança lá do meu filho. Por conta disso, eu ameacei a diretora. Se acontecer alguma coisa com meu filho, a senhora é a culpada. Porque eu já estou lhe dizendo quem é a empresária que está no meio disso, que planejou sequestrar meu filho. Eu já lhe disse o nome da empresária. Eu já lhe disse o nome dos bruxos que tá usando força do além. Eu já lhe disse tudo. Se acontecer qualquer coisa aqui com meu filho, a senhora é a culpada. Lá na minha casa eu posso proteger meu filho, mas aqui na escola é a senhora. Então, qualquer coisa eu vou processar é a senhora. Eu vou levar lá para a justiça é a senhora. Ela disse, não, Mariana, tá repreendida em nome de Jesus. Ora, continua orando por nós que eu vou reforçar. Ela fez. Ela trancou, ela isolou um portão e deixou só o outro aberto. Porque quem é avisado do mal, foge do mal e não paga a pena do mal. Mas quem é avisado do mal e não observa e não vigia, logo é passado pelo mal. E eu disse até assim para ela, e querem tocar na senhora, porque a senhora é diretora, estão com inveja. No ano passado a senhora era professora do meu filho. Hoje a senhora é diretora, estão querendo atingir a senhora. Por isso que a senhora tem que dobrar a segurança. Aqui tá querendo me atingir? Tá. Mas também tá querendo prejudicar o cargo da senhora, que mudou de categoria de professora para diretora. E aí quer sujar a sua imagem. Ela disse, pois é, Mariana, e eu tô passando por cada coisa aqui, Mariana. Eu disse, pois pronto. Mariana, tô acontecendo cada coisa, tô gripando, tô gripada. Eu disse, isso aí tudo é seta do inimigo. Tudo é seta do inimigo para distrair a irmã, para sugar a força da irmã, a energia da irmã. Agora a irmã vigia. Aí, glória a Deus, eu não sei o que foi que aconteceu, se foi ela mesmo, que chamou, teve um reforço da outra irmã evangélica, que na época era diretora do meu filho. Quando ela era professora, a outra era diretora. E a outra era evangélica e ela é católica. Aí aqui era diretora evangélica. Saiu para outra escola e a que era católica, professora, tornou-se evangélica. Mas quando eu contei esse mistério,
não sei o que foi que aconteceu, que a outra diretora, que era evangélica do passado, veio para ser não sei o que era da diretoria. Veio. Aí ficou três na diretoria. A diretora, a adjunta dela e essa que era diretora, que é evangélica. E aí tudo ali eu entendo que é por conta que eu falei a questão do sequestro e também para orar na escola, que eu estava orando, mas era para me ajudar também. Então Deus prepara tudo. Deus prepara tudo para dar livramento para minha vida e para tua vida. Então, tem a questão das duas crianças, que elas não estão mortas, não. Elas não estão mortas. Hoje mesmo eu orei por elas. Elas não estão mortas. Hoje mesmo teve um vídeo de uma pessoa lá que botou lá. Como é o nome? Não, o nome do canal. Eu não gostei do nome do canal. Eu não gostei do nome do canal, porque traz maldição para nossa vida. Mas foi quem colocou lá. Como é o nome? Não, nem sei qual é o nome mais. Eu não gostei. Como se tivesse a impostora, a invasora. Mais ou menos isso. E aí eu disse, agora eu vou ver de quem é esse canal. Para eu ver quem tá dando cobertura para esse repórter. Aí quando eu olhar uma irmã pregando, eu disse, pai, não é quem o inimigo tá preparando o laço para querer fazer arrumadinho no meu nome, porque eu tô ajudando lá com as revelações que o Senhor me mostra, e estão querendo se dar bem a minhas custas não, né? De querer botar eu a culpada de alguma coisa aí não, né? Porque foi o que fizeram comigo esses 6 anos. Fizeram os crimes tentando botar a culpa em mim, querendo pegar eu de laranjinha. Aí o Senhor disse, continua, que eu já te falei que quem tentar meter a besta para te pegar de laranjinha ou querer botar um peso que não é teu, eu já te disse que a minha espada tá piando. E aí tá com 3 dias que Deus tá na peleja por essas crianças. 3 dias seguidos. O céu nublado, com aquele ar de tristeza, nem chove, nem faz sol. Nem chove, nem faz sol. E eu olho pro céu e Deus me faz ver, eu tô pelejando, não se preocupe. Eu tô no controle. Eu tô no controle. Já que você entrou em ação, eu tô no controle. Não se preocupe, eu tô guerreando. Então, toda vez que eu olho 3 dias, sábado, domingo e hoje, esse dia, esse ar de tristeza no céu. Por quê? Porque o que estão fazendo com essas 2 crianças tá ativando a ira de Deus. Tá deixando o coração de Deus triste. E aí ele me faz saber que o que fizeram com essas 3 crianças tá ativando a ira dele e tá entristecendo o coração dele, mas ele tá na peleja. Eu olho pro céu e eu sinto assim como se Deus estivesse chorando. É a sensação que eu sinto. Mas por que eu sinto isso? Porque em mistério, em visão, eu fui no 3º céu bater na porta de Deus. Na visão. Então, eu cheguei nesse nível de oração para eu chegar no 3º céu e ver a porta do céu. Só faltou o anjo abrir para eu entrar. Para entrar na casa de Deus. Mas eu vi a porta bem branquinha, alva que nem a neve. E ela toda coberta de nuvem. Então, eu cheguei nesse mistério. Então, por isso que eu olho para o céu e eu sei que esse céu é Deus chorando e vendo, contemplando tudo que estão fazendo com essas 2 crianças. E ativando a ira dele. E ele contornando a situação. Aí, nesse vídeo de hoje, Deus já me mostrou cheiro de sangue, que é alguém planejando dar um tiro nos soldados quando estivesse dentro do rio. Alguém planejando. Porque quando eu comecei a live, que eu fui em mistério na palavra,
Aí Deus me fez saber que tinha um dos soldados no meio do rio e alguém de longe querendo dar um tiro de espingarda na pessoa, que era para paralisar a pessoa no rio. Para amedrontar e atrapalhar a busca. Quando eu abri o vídeo, como Deus me fez eu sentir cheiro de sangue, aí eu botei lá, vigia. Deus me fez eu sentir cheiro de sangue. Estão querendo atrapalhar vocês. Estão querendo distrair vocês. Mas Deus me faz eu ouvi choro da menina. Aí eu disse, Daniel, entre em mistério aí com Deus. E vê aí se tu ouve o choro da menina. Meu filho também, Deus fez meu filho ouvir. Para Deus dizer, tu não tá errada, continua. O que eu mandar tu dizer, tu diz. O que eu mandar te dizer, tu diz, continua. O que eu mandar te dizer, tu diz. E aí eu perguntei meu filho, Daniel, Deus consegue te mostrar o choro da menina? Meu filho disse, mamãe, eu consigo. Tô mentindo, Daniel? Quando você abre o vídeo, aí o choro da menina. E Deus me mostrando a direção do choro da menina. Lá pro rumo do rio, lá, onde tinha tipo um negócio preto, onde tinha duas mulheres filmando. Uma vestida toda de preto e tênis meio creme, e a outra com a calça, não sei se era amarela, se era mostarda, e um casaco, nem sei a cor. Mas estava filmando o que levou a máquina profissional para ver dentro do mar. O repórter estava filmando ele e as meninas lá estavam dando cobertura filmando ele também. Então, o que acontece? Nas costas dessas duas meninas é como se tivesse um caminhozinho. E aí tem tipo assim uma sombra preta. E nessa sombra preta, é como se fosse um boi em pé ou um cavalo ou um animal. Aí, nesse local, eu tinha o choro da menina. E aí tinha um espírito de traição. Aí eu disse, Daniel, vê bem que esse negócio por trás dessa menina é algum animal. Aí Daniel disse, não, mamãe, não dá de ver não. Daniel deu zoom na minha tela, eu dei zoom, mas não deu para ver. Só que depois que eu olhei direitinho no vídeo, eu vi que era o rio, a lama e a água barrenta, porque o rio tá baixando, e é como se fosse uma rebanceira subindo, e aí tem uma árvore ou alguma coisa assim que estava fazendo a sombra, que dava a entender que era um cavalo em pé. Só que naquele lugarzinho, Deus me mostrou que tinha uma traição para aquela banda. Para aquela localização por trás do homem, tinha uma traição ali. Aí eu disse, vigia que por trás do homem que está falando, Deus me mostra uma traição e o choro da menina. Só que o mistério da traição é uma seta. Ou seja, um despacho que foi jogado lá, que era o espírito de traição para atrapalhar as buscas da criança. E aí, quando eu olhei mais na frente, que eu olhei pro repórter, onde ele pisou o pé, aí Deus me mostrou, pó de sumiço. O que é pó de sumiço? Que é o pó de sumiço. Para sumir com as crianças. Para o povo sumir de lá e esquecer essa história. E aí eu botei de novo, vigia, que Deus me mostrou que jogaram pó de sumiço aí. Que é para distrair vocês. Mas vigia, não cai no laço do inimigo. Aí eu botei, vigia com comida, vigia com cafezinho, vigia com um copinho de água, vigia. Se vocês puderem comprar a água mineral de vocês, descartável, compra. Se vocês puderem comprar a comida de vocês, compra. Se vocês puderem fazer o café de vocês aí na mata, compra o pacote, a panela e faz aí.
mas não aceita certas bondades, não, porque vocês estão misturados com um monte de raposinhas. Tem raposinha nesse mistério. E é para atrapalhar a busca, é para atrapalhar achar, porque estão fazendo tudo isso que é para demorar e eles tentar matar as crianças. O sangue é para matar. O pó de sumiço é para sumir. Com as buscas, com tudo, com as crianças, com tudo. E aí depois eu disse, pai, qual é o derramamento de sangue? É as crianças ou é os policial? Aí Deus me... Agora, eu lendo a palavra, lembrei deles no rio. Aí Deus me fez saber, o derramamento de sangue é o tiro que alguém que tá passando as coordenadas para quem pegou as crianças, que tá recebendo a ordem por dar um tiro num deles, que é para amedrontar eles. Mãe, oi. Quando você diz pode sumir, se dá um trovão bem alto no céu. Pronto. Meu filho disse que quando eu disse pode sumir, se deu um trovão bem alto no céu e e eu tô paralisando aqui o atirador, ó, lá. É que tá lá no meio deles, ó. Aí meu filho disse que passou vento forte aqui. E aí o vento forte eu sei que é a fúria do inimigo. Porque existe vento mandado por Deus. Mas existe vento mandado pelo inimigo. E aí por que eu sei que é vento do inimigo? Porque eu tô paralisando aqui o atirador, ó. Ele não atira. Porque Deus me revela ele e eu logo paraliso ele aqui, ó. Ele não pega na arma. Ele não dispara o tiro. Não dispara. Porque eu tô bem aqui, ó. Enquanto eu tiver nesse movimento bem aqui, ó. Ele não atira. Ele passa mal. Ele não consegue ter coordenação motora no dedo. Ele não atira. E aí ele fica assim nervoso sem entender o que tá acontecendo. Mas ele não atira. Mas isso aqui não adianta você ficar com inveja do meu dom, que isso aqui Deus não dá para qualquer um, não. Aqui eu vou fazer 9 anos, em outubro, que homem não toca no meu corpo. Não é de todo jeito que você recebe esse dom. Não adianta querer, eu vou roubar o dom dela. O dom dela é maravilhoso, eu vou roubar. Não adianta, não. Tu tem que passar pelo processo que eu passei para tu ter ele. Para tu ter meu dom, tu tem que passar pelo processo que eu passei para tu ter ele. Para tu roubar meu dom de visão, dada por Deus, para tu usar na tua religião que não é de Deus, tu tem que passar pelo processo que eu passei. Porque tem uma lá ajudando e tem outra que tá no mistério que eu tô esperando Deus me confirmar. Tem uma que tá ajudando, que eu tô ajudando ela também. Mas tem outras lá que estão surgindo, que Deus me faz saber que tá roubando, que quer roubar é a prosperidade. Que ela rouba a prosperidade. E aí eu tô só pedindo confirmação a Deus. Porque quando Deus me confirmar, eu entro em ação para paralisar ela, para ela não atrapalhar a busca. E problema dela, vai reclamar com Deus. Vai reclamar com Deus. Não venha se levantar contra a minha vida não, que eu tô sob uma ordem de Deus. Vai reclamar com Deus. Você que não gosta da forma que eu entrego revelação. Você que não gosta da forma que eu sou usada por Deus. Você que não gosta da forma que Deus me usa, vai reclamar com Deus, com Ele. Vai reclamar com Ele. Vai reclamar com Ele que eu fui escolhida por Ele, eu fui instruída por Ele, eu fui capacitada por Ele, eu fui estudada por Ele. Foi Ele que me estudou, Ele foi meu professor, foi quem me ensinou. Então vai reclamar com Ele. E aí, agora, nesse mistério, fala a mesma coisa que eu sei. É um casal. É um casal. É um casal envolvido e tá pagando pessoas lá. É um casal. E é para afetar a mãe da menina. Como?
Já tentaram tocar na menina, Deus não deixou. Já tentaram tocar na mãe com obras malignas, Deus não permitiu tocar, por algum motivo. Aí, para afetar o psicológico da mamãe, para deixar a mãe fraca e louca, e fazer a maldade que eles querem que a mãe faz, aí tocaram nas crianças. Só que Deus permitiu, porque Deus quer mostrar algo para a mãe, que ela não sabe, mas eu sei. Aí como eu sei o que está acontecendo lá ao redor da menina, aí o que foi que aconteceu? O que foi que eu disse para quem tá lá? Reforça a segurança da mãe, porque tão querendo deixar a mãe louca. E reforça a segurança do que tá no hospital, porque também estão querendo eliminar ele, porque ele sabe. Ele sabe. Ele pode dizer, ó, quem é a pessoa. É esse aqui. E aí, quando eu orei 2h40 mais ou menos da madrugada, que Deus me levou em mistério no hospital que a criança tá, que eu não sei nem onde é esse hospital, um espírito de morte estava perto do menino, que eu senti o cheiro de sangue. Aí, foi que eu disse lá, agora você reforça a segurança do menino, o menino especial. O hospital que o menino, que foi resgatado foi, Daniel. O Hospital Geral de Bacabal. Pronto, meu filho tá dizendo aqui que é o Hospital Geral de Bacabal. Eu não sei o nome, não. Eu só sei que estão querendo fazer coisa. Estão querendo deixar a mãe louca, por isso que tá demorando. Tem gente infiltrado. Dificultando. Tem raposinhas no meio das raposas. Quer demorando a busca, demorando a achar, que é para deixar a mãe louca. E também tem gente querendo eliminar a boca do menino, que sabe que pode dizer as coisas. Por isso que Deus deu o livramento de morte pro menino e também tá segurando a mãe. Tá segurando a mãe. Agora, Deus me mostrou um mistério lá que eu tô pedindo Deus confirmar, e eu só posso dizer para pessoas que têm visão espiritual ou para pessoas da segurança. Porque se eu disser para pessoas que não têm a visão igual a minha, vai fazer confusão, vai atrapalhar. Então você entendeu aí como é as coisas que acontecem? Mas só que algumas coisas lá eu falei. Algumas coisas lá eu falei que é para ver se ajudava. Só que ontem eu orando por eles, de tarde, em volta assim de umas 4 horas ou mais, é porque meu filho acordou e eu botei ele para dormir e eu não olhei no relógio, no celular, o horário, mas meu filho acorda entre 4 e pouco. Depois de 3h30, 4 horas que meu filho acorda, quando ele dorme. Por isso que eu disse, entre 4 e pouco. Quando eu tava orando, meu filho dormindo, quando meu filho acordou, que eu fui beijar o rosto do meu filho, cheiro de água barrenta. Quem aqui já bebeu água barrenta de rio? Eu já bebi. Por isso que eu senti esse cheiro. É uma mistura assim de barro, com lodo e peixe. Quem já bebeu água barrenta sabe do cheiro de água barrenta. É um cheirinho velho insuportável. Eu digo porque quando o rio ficava de nado na roça do meu pai, nós era obrigado a pegar água barrenta, botar no pote, deixar sentar, ela ficar um pouquinho limpa e nós bebia. Mas não tirava o cheiro ruim de lama com lodo, com peixe. Não tirava. É uma mistura de folha por conta que a água, o rio de nado, passa por cima dos paus. É uma mistura assim. Então, o que acontece? E aí, quando minha mãe ia lavar o pote, chega a sair um monte de lama, que é o fato daquela caatinga daquela água. Tá nada daquela lama que tirava. Então, quando eu beijei meu filho, para dar bom dia, acordou, meu amor. Aí que eu fui beijar ele, eu senti o cheiro de água. Aí eu disse, aí eu conversando com Deus, eu disse, cheiro de água do rio? Como se meu filho não tá lá?
Meu filho tá aqui comigo. Como é que meu filho tá aqui comigo e tá cheio de água lá? Aí Deus disse, uma das crianças bebeu essa água. Eu disse, mas não se preocupa não, que eu tô dando livramento. Eu disse, então morreu a criança. Não, Deus disse, não morreu. Porque eu consigo sentir a respiração dos dois. Só que é uma respiração cansada. E tem gente dando comida para eles consagrado. O arroz é consagrado a espírito de enfermidade. Para o menino perder o movimento nas pernas e não andar. Deram suco de goiaba para os meninos, ou foi a fruta goiaba. Deram. E também Deus me revelou qual foi o outro alimento que deram para eles, meu Deus. Se eu não me engano, são 3 alimentos que Deus já me mostrou que essas crianças comeram. Manga, arroz e suco de goiaba, ou é a própria goiaba. Mas os 3 foi consagrado a espírito. A manga, seta de inveja. Arroz, seta de enfermidade. Goiaba, seta de desespero. Foram os 3 pratinhos. Aí quando eu disse lá que era magia negra, aí eu não sei se foi pra mim, eu tomei aquilo como pra mim. Que você não sabe, usando sua intuição, tá atrapalhando o trabalho da gente, você não sabe ler as cartas. Não, meu amor, não leio carta não. Se essa piada sua foi pra mim, eu não leio carta não, e nem quero. Eu usei a Bíblia, ó. Eu não uso carta não, eu usei a Bíblia. Nada contra você que faz isso ou você que está ajudando. Nada contra. Porque nessa hora toda oração é bem-vinda. Quando é de coração, de coração. Porque a oração de coração, ela ajuda. Mas a oração só para fingimento e com ódio, ela amaldiçoa, ela atrapalha. Mas eu não. Mas sabe por que eu não entendo de vela e de carta? Porque eu não uso essas coisas, meu amor. Eu uso a Bíblia, ó. Deus me revela através da Bíblia, ó. Eu leio a Bíblia e ele me revela, ó. Então eu não uso isso aí não, meu amor. Eu não uso carta, eu não uso vela. O meu Deus não me mostrou nada disso aí em visão que era para eu usar. A visão que Deus me mostrou de baralho, ele me mostrou que era para roubar minha prosperidade e roubar a casa que estava lá com o ex-marido na justiça. Então, meu amor, por isso que eu não gosto dessas coisas. Porque a visão que Deus me mostrou essa para mim foi para me roubar. Então, eu não sei se essa piada foi para mim, mas eu só entreguei na mão de Deus, pai. Eu falei magia negra por conta das comidas, das pontadas, das coisas que Deus me revela quando eu oro. Das falta de ar. Eu falei obras malignas. São várias. Magia negra, voodoo, candomblé. Tudo. Eu guidar. Feitiçaria, bruxaria, macumbaria. São várias. E só eles que mexem com essas coisas que sabem. Eu mexo com Deus. Jesus Cristo. Bíblia. Se não é Deus para me revelar, eu não sei de nada mesmo não, meu amor. E nem quero saber, se não for da vontade de Deus. Agora teve uma pessoa, uma delas lá, que mostrando as cartas delas, que elas viu, que elas disse a mesma coisa que eu disse. Só que ela já tinha dito primeiro do que eu só reforcei. Porque antes de eu ter contato com os canal delas, porque passaram lá, eu procurando lá sumiço das crianças, e aí aparece elas com os repórteres, o pessoal faz lá os vídeos dela. Então ela revelou o casal, a traição e dinheiro antes de mim. Por isso que eu disse lá, ela tá falando a verdade, viu? Pode acreditar no que ela tá dizendo. Algumas coisas que ela tá dizendo aí tá batendo com o que Deus me mostrou. Então, pode acreditar nela. Foi o que eu disse lá. Mas não me compactuando com as coisas que ela faz. Não aprovando as coisas que ela faz. Mas, se ela tá ajudando de coração e por algum motivo ela seguiu essa questão de carta, porque ela não lê Bíblia, porque na Bíblia não fala de cartas. A palavra de Deus
Ela é a nossa bússola. E os versículos que eu já li aqui, eu nunca vi aqui uma carta, o nome carta, o nome isso aí, nunca vi. Mas também não estou julgando ninguém. Eu estou só dizendo que eu reforcei o entendimento dela lá. E quem passa as informações para ela, que não tá querendo atrapalhar, tá querendo ajudar por algum motivo, porque sabe que Deus disse para não tocar. A ordem de Deus foi para não tocar. E já teve espírito que mandaram para mim, e o espírito disse: não posso tocar nela. Não posso. Eu não tenho ordem para tocar nela. Os espíritos falou para quem mandou eles: eu não posso tocar nela. Eu não tenho autoridade para tocar nela. Então, as próprias entidades espirituais, elas obedecem a Deus. Elas obedecem à ordem de Deus. Elas só tocam quando Deus permite, por algum motivo. Amém? Então, eu espero que essa explicação, esse testemunho que eu contei aqui, eu espero que chegue até essas pessoas. Não quero ganhar engajamento. Não quero ganhar engajamento. Aqui é o canal que eu faço todo dia. Já vai fazer mais de um ano. Minha live de todo dia. Todo dia eu tô nesse mistério. Aqui eu não tô querendo ganhar engajamento nenhum, senão eu já tinha feito vídeo lá no app preto, no app roxo, no app laranja. Não fiz nenhum vídeo em relação a isso. Eu cito isso nas minhas lives. Então, eu espero que ninguém venha com um comentáriozinho maldoso, com o negócio que eu tô querendo ganhar engajamento, aproveitando o sofrimento de ninguém. Não, eu tô querendo ajudar. Eu tô querendo ajudar, porque tudo isso que eu disse aqui foi o que eu escrevi lá em comentários. Em comentários. E não foi só uma suposição, não. Uma intuição, não. Uma adivinhação, não. Foi eu senti no meu corpo. A dor da cabeça do menino eu senti no meu corpo. A falta de ar, para eu dizer afogamento, eu fiquei com falta de ar. A água eu senti o cheiro. Quando eu disse para vigiar, reforçar a guarda, é porque eu senti sangue, cheiro de sangue. Então, eu não estou dizendo à toa, não. Eu não estou dizendo nada à toa. Então, eu espero em nome de Jesus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus vai resolver esse mistério. Que Deus vai colocar um ponto final, que já está com mais de 15 dias. E essa pessoa que está escondendo essas crianças e está vendo que a guarda ainda não desistiu de procurar essas crianças, já era para devolver no amor. Porque se não devolver no amor, vai devolver na dor. Se não devolver no amor, vai devolver na dor. Porque é Deus que vai obrigar a devolver na dor. Problema de quem vai continuar. Problema. Amém? E a prova que é vingança, que a prefeitura já ofereceu 150 mil e ninguém diz, tá aqui. Ó a prova que é vingança. É mais vingança. É dinheiro? É. Tá ganhando dinheiro? Tá. Mas é vingança. O objetivo maior é destruir a mãe da menina. É deixar a mãe da menina louca. É vingança. Eu digo isso porque eu passei por toda essa perseguição de gente querendo se vingar de mim, gente com inveja de mim, gente me traindo. A diferença entre eu e essa pobre mãe é que ela não tá na mesma posição que eu. Ela não tá na mesma posição que eu e o inimigo tá acusando a posição que ela não tá. Só isso a diferença. Deus me deu o livramento porque eu tô na posição. Deus não livrou ela do sequestro ou desse mistério porque ela não tá na posição. E eu também nunca deixei meu filho nem com vó, nem com avô, nem com tio, nem com tia, nem com irmã, nem com irmão, nem com vizinho. Eu não deixei meu filho com ninguém. Eu não confiei pelas visões que Deus me mostrou. Eu não confiei em deixar meu filho nem com meu irmão. E se eu deixei foi 2 segundos, mas toda hora eu tava de olho na porta, para ver se meu filho saía para fora.
Eu só deixei meu filho entrar na casa do meu irmão de sangue. Eu lá na calçada e meu filho entrou na casa dele. E só tinha uma saída, a casa dele, o portão. E aí eu fiquei, ó, olhando o portão, para ver se alguém ia pegar meu filho. Porque tudo isso foi o que tentaram fazer comigo. Tudo isso. Tia, deixa Daniel ir lá no mercado de Simar comprar biscoito comigo. Meus 2 sobrinhos pequenininhos. Eu disse, deixo. Mas, ó, tava lá fora, de longe, olhando na esquina. Eu olhava para a porta do mercado. Olhava para quem chegava e quem saía. Que qualquer coisa eu corria. Você entendeu aí? Então, por isso que não fizeram isso comigo. Porque eu estou nessa posição. Porque Deus me mostrou em visão. No terceiro sequestro do meu filho, a visão que Deus me mostrou foi... Aliás, na terceira não, no segundo sequestro do meu filho, que ele deu o livramento, a visão que Deus me mostrou foi... Tu entrou pra dentro, questão de 2 segundos, teu filho andando de bicicleta com outra pessoa, questão de 2 segundos, teu filho desapareceu. E aí, o pai dele estava lá no fundo de boné com a cabeça baixa, com a blusa branca, sentada numa cadeira de macarrão. E tu saiu louca, no desespero, chorando com a mão na cabeça. Ou seja, Deus me mostrou que quem queria sequestrar meu filho era para me deixar louca. Era para eu surtar. Então, eu não tô aqui ajudando essa mãe à toa. Eu tô ajudando essa mãe porque ela tá passando pelo sofrimento que Deus me livrou. Que Deus me deu livramento, mas eu estou na posição. Eu acabei de dizer que eu não deixo meu filho nem com meu irmão sozinho. Por conta de toda a perseguição espiritual. Mas eu vejo espírito. Mas quem não vê espírito, não tá nem aí. Então, a partir de hoje, você busca a sua vida espiritual. A tua carnal, ela pode passar por aflição porque tu não tem a espiritual. Mas a tua carnal, ela pode não sofrer desespero na terra se tu entender o espiritual e tu buscar o espiritual. O teu espiritual vai dar livramento de dor carnal. Digo porque eu tive livramento de sequestro, de eu surtar, de eu ficar louca. Eu tive livramento de cadeira de roda com comida consagrada a espírito de enfermidade. Eu tive livramento de tiro. Tudo isso Deus me mostrou. Mas por quê? Porque o meu espiritual estava mais além do que o carnal. Então, busca sua vida espiritual. É gratificante. É gratificante, viu? E aí eu finalizei minha busca no app Laranja com um testemunho lindo da irmã. Dizendo, gente, aconteceu um negócio aqui que só pode ser bizarro. Minha filha no estresse, eu me estressada com minha filha, já querendo bater nela. E eu sem entender, eu sabendo que aquilo não era normal. Mas eu acabei de tomar banho, acabei de sair do banheiro e aconteceu um negócio aqui que eu tô besta até agora. Minha filha encostou no banheiro e disse assim, mamãe, não sei quem, Mimi. E aí eu disse pra minha filha, quem é Mimi? Mimi, mamãe, Mimi tá ali. Aí ela disse que chamou a atenção, oxe, quem é Mimi? Eu não tenho um animal, não tenho um gato, não tenho nada. Quem é Mimi? Ela disse que só fez, se enrolou. Quem é, mulher? Mimi. Levou ela lá pra fora, pro rumo do jardim, onde tem o portãozinho, que divide pra ir sair pra fora. Mamãe, Mimi ali, mamãe, ó, Mimi tá ali. Mimi tá ali. Ela disse, Mimi tá onde, minha filha? Mimi tá ali, mamãe, conversando comigo. E aí esse Mimi dela era um espírito. Um espírito. E aí quando a menina disse, mamãe tá por trás de mamãe, Mimi. Mamãe subiu na parede, mamãe, Mimi. Aí pronto. Até ela dizer onde é que tá, que tava do outro lado do portãozinho. Não sei se é um metalão, não sei o que é. Ela disse que tava sem entender.
Mas quando a menina, mamãe tá atrás de mamãe, subiu na parede, ela disse, pronto. Ela se arrepiou todinho, um arrepio ruim. E leu o Salmo 91. Aí ela disse que pegou o Salmo 91 e começou a orar em voz alta e dizer, eu te repreendo em nome de Jesus, toda entidade, todo espírito maligno, todo espírito das trevas, cai por terra pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo. Pronto? Aí agora ela disse, pronto, agora eu entendi. Toda a luta que eu passei aqui com minha filha era um espírito. Aí ela estava aconselhando o povo orar, o povo buscar a sua vida espiritual, porque ajuda muito a você buscar seu espírito, a sua vida espiritual. Ajuda muito dentro de uma casa. Deus fez eu finalizar a minha busca sobre esse mistério aí de sequestro com o testemunho lindo dessa menina. E tá chovendo aqui. Eu até fui molhar minhas plantas achando que não ia chover, mas meu filho já tá dizendo que tá chuviscando. E Deus me faz saber que cheiro de sabonete. Agora eu só tô pedindo confirmação a Deus se esse cheiro de sabonete foi o que mandaram para mim, meu filho, e eu sei onde é que tá o mistério, a casa, o quarto, as casas, as pessoas. Mas também foi mostrado no padrasto dos meninos, que ele tomou banho com esse sabonete. Esse sabonete chegou até ele. E também, se essas crianças estão dando banho nessas crianças com esse sabonete também. Só tô esperando Deus me confirmar isso. Para eu dizer lá, estão dando banho nas crianças. Deus me fez eu sentir o cheiro do sabonete. Mas como estava acontecendo um mistério aqui comigo e meu filho com sabonete, consagrados, então eu não tô falando nada. Mas na hora que Deus me revelar cheiro de sabonete nas crianças, aí eu escrevo lá, estão dando banho nas crianças, não perca mais tempo aí. Vão procurar nas casas. Mas aí eu dei a dica, gente, vocês dividem a equipe de vocês, fica um pouco dentro do rio, na mata, e bota outros dentro das rodovias, nas BR, nas rodoviárias, nos aeroportos. Porque, gente, se tentar sair para fora do Brasil com essas crianças, vão precisar de um visto, vão precisar de barco, vão precisar de... Aciona o Brasil, vigia aí com a Marinha, saída de barco, vigia aí avião, saída para outros estados, vigia aí ônibus, os busão que passa nas rodoviárias, vigia os carros baú, todo carro baú que passar, manda abrir, que na visão tava transportando através de um carro baú. Foi o que eu disse lá no comentário. Gente, divide a equipe de vocês. Bota um tanto no rio, na mata, e outro tanto na cidade. Manda acionar tudo. Aciona a marinha para não deixar navio sair. E se sair, investigar a criança. Aciona helicóptero. Aciona ônibus. Aciona rodoviária. Aciona tudo. Bota alguém lá de plantão. É assim que se faz. Mas fica parado ali só no local e o inimigo, ó, é astúcio. O inimigo é astúcio. E eles não trabalham só, não. Eles trabalham em equipe. Deus me mostrou mais de 500 pessoas trabalhando em equipe contra a minha vida para me deixar louca. Mais de 500 pessoas. Eles trabalham em equipes. Eles trabalham, ó, bem lentozinho, no silêncio. As reuniões deles são secretas. Deus me mostrou a reunião deles em secreto, na madrugada à noite, dentro de um quarto. Deus me mostrou a reunião deles dentro da casa de uma pastora. No secreto, porta fechada. Deus me mostrou reunião numa sala de uma escola, de uma diretoria, no corredor. No corredor não, no pátio de uma escola. Mas só que reunião secreta. Convidaram só eles. Ó, quem concorda fazer algo com o filho dela? É 20? Pois vamos vir só os 20. Vamos dar aí um feriado e aí vem nós, só nós. E os outros que não concordam trair ela, nós nem diz, mas vem só nós. Vamos fechar o portão e ficar só nós. Foi esse tipo de reunião que fizeram comigo.
Até reunião em prefeitura teve contra a minha vida. Só que Deus não me mostrou a cara do prefeito. Nem me mostrou a cara da prefeita na época, que era o Zé Raimundo. Mas mostrou funcionários. Mas mostrou pessoas. E não me fez saber quem era. Por quê? Porque são pessoas que eu não conheço. Não é pessoa do meu ciclo de amizade. Não é pessoa do meu convívio. É pessoas que eu nunca vi na vida. Quando eu chegar, que encostar perto de mim, aí o Senhor diz, é isso aí, viu? O da reunião da prefeitura. Entrega o recado. Aí é que eu vou dizer, olha, Deus me mostrou uma visão. Tô lá na prefeitura, uma roda, lá na segunda sala, no segundo andar, onde sobe aquela escadinha de madeira. E o segundo andar é tábua. Deus mostrou vocês numa reunião aqui. E Deus tá mandando vocês parar. Que não é da vontadeira o mal que vocês estão querendo fazer contra a minha vida, não. Deus tá mandando vocês parar. Que se não for para me abençoar, não é para me amaldiçoar, não. Porque vocês vão ativar a ira de Deus aqui nessa cidade. Vocês vão ativar a ira de Deus no mundo. É só isso, só o recado que eu vou dar para eles. Só isso. Mas eu vou abrir a palavra, o capítulo que ele me deu, eu leio. Porque é assim que Deus revela. Ele mostra o capítulo e a palavra. Amém? Então eu espero que você tenha entendido aí. Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, obrigada por essa live, obrigado por esse canal. Meu amado, obrigada por o Senhor me fazer saber que essas crianças ainda estão vivas. No afogamento, é como se alguém tentasse mergulhar a criança e depois desse mergulho, até ela se recuperar, ficou um bom tempo desacordada, onde eu disse lá que eu não estava sentindo a presença da menina. Era uma coisa estranha. Mas depois o Senhor me fez eu sentir a presença da menina. Quando ela se recuperou, seja lá de alguma coisa. E se essa água, meu amado, é porque alguém salvou ela do afogamento. E aí o Senhor me fez saber, glória a Deus. Meu amado, se tem alguém que achou as crianças e por algum motivo, seja lá, não sabe do sumiço dessas crianças, está guardadinho, está guardando ela para entregar para a pessoa certa, eu profetizei em nome do Senhor Jesus Cristo, que um desses vídeos do desaparecimento dessas crianças vai chegar nessa pessoa que está com essas crianças e vai devolver. O Senhor vai botar amor no coração dessas pessoas. O Senhor vai botar medo no coração dessas pessoas. O Senhor vai botar temor no coração dessas pessoas para entregar essas crianças em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessas crianças, nessa família, na minha vida, e que seja feita não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Mas essa pessoa que eu não posso falar, que o Senhor me faz saber que está no meio, infiltrado, traindo, e eu estou pegando agora, eu estou paralisando a traição dessa pessoa agora. Eu entrego essa pessoa na mão do Senhor. Se essa traição é em relação às crianças, que o Senhor me confirma, me revela, e que o Senhor joga por terra, em nome de Jesus, e liberta essa pessoa dessa traição. Bota amor, bota temor para não trair. Mas se essa pessoa está sendo traído na sua casa e o Senhor está me usando para livrar essa pessoa da traição, eu repreendo todo o mal também em nome de Jesus. Mas que seja feita não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Deus disse, é traição. Meu filho espiou. Não é traição boa, não, é traição ruim. Então querendo envolver eu no mistério. Meu filho espirrou. Mas eu repreendo toda traição. O Senhor já me confirmou que essa pessoa não está fazendo bem. Essa pessoa está infiltrado, passando informação. Essa pessoa é uma raposinha. E essa pessoa tem um objetivo. É botar a culpa no pai do meu filho. É botar a culpa no pai do meu filho. É botar a culpa em Antônio Mendes. Todos os crimes que estão fazendo aí é para botar a culpa nele, porque não achou nada de errado nele, não achou nada de errado em mim. E estão criando situações de propósito. Mas assim como o Senhor me deu autoridade para orar, o Senhor vai dar livramento. Mas que seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Porque ao invés dele estar de joelho orando, agradecendo pela minha oração, ele me chamou, foi de louca. Mas se ele está fingindo, porque ele sabe o perigo que ele corre, amém. Amém, mas o Senhor sabe o coração, o Senhor esquadrilha pensamento,
O Senhor sabe de todas as coisas. Então eu entrego essa pessoa que está no meio desse mistério, desse sequestro nas tuas mãos. Em nome de Deus, eu entrego essa revelação dessa piscina que o Senhor me mostrou há 3 anos atrás. O Senhor me mostrou uma piscina e nada mais. Uma piscina de cerâmica azul, de água bem azulzinha, uma piscina média. O Senhor não me mostrou mato ao redor da piscina, o Senhor não me mostrou parede, o Senhor não me mostrou gente, o Senhor não me mostrou animal, o Senhor não me mostrou nada. O Senhor só me mostrou uma piscina. E aí, antes da revelação dessa piscina, o Senhor mostrou para o meu filho uma piscina que tinha uma aranha dentro. E aí, meu filho, um escorpião. O Senhor me mostrou uma revelação de piscina para o meu filho que tinha um escorpião dentro. E aí, meu filho me chamou para matar e eu não fiz questão de matar. Eu não fui lá. E aí, eu entendo que tudo isso aí é demônio de distração. Demônio para me distrair. Demônio para me cansar. Para eu não continuar orando, para eu desistir. É espírito para eu distrair e pegar meu filho. E aí, quando eu pedi confirmação dessa visão da piscina do meu filho, se tinha a ver com os mistérios das crianças, ou o que era a interpretação, o Senhor só me mostrou a piscina para confirmar que o que o meu filho disse é verdade e que é para eu vigiar com banho, seja lá o que for, ou se essas crianças, meu pai, tá dentro de uma casa que tem piscina, que o Senhor bota no coração de quem tá lá para fazer igual eu disse, investiga em casa, vai nas fazendas, vai nos sítios, vai nos lugares, porque pode ser que seja o Senhor dizendo, as crianças tá numa casa com piscina. Pode ser as crianças, pode ser livramento para o meu filho, pode ser para mim também, mas até o Senhor revelar, eu repreendo todo mal que possa atrapalhar a busca dessas crianças, que possa atrapalhar meu filho, que possa atrapalhar a minha vida, em nome de Jesus. E também quando eu estava nesse mistério de 15 dias, o Senhor me mostrou a visão da minha irmã Judite, mas eu entendo que foi o mistério da minha garrafa que quebrou, a fúria do inimigo contra as coisas que o Senhor me dá, com inveja das vitórias que o Senhor me dá. Mas eu entrego a visão da minha irmã na mão do Senhor. O Senhor só me mostrou ela em pé. Eu não lembro se era em mato, não lembro se é em cidade, não lembro se é em praia. O Senhor me mostrou ela em pé e nada mais. Mas o mistério era porque quando eu orei, Pai, quem é culpada, me mostra o culpado do sequestro dessa criança. Aí o Senhor me mostrou na mesma noite essa minha irmã Judite em pé. E aí no dia seguinte eu tornei a perguntar, Pai, me mostra o local que a criança está. Aí o Senhor me mostrou a piscina. Mas até o Senhor me confirmar, até o Senhor me dizer com clareza, eu não posso julgar ninguém, eu não posso falar nada, eu só tenho que entregar a revelação, porque se é o plano da pessoa agir, aproveitando situações para vir contra a minha vida, eu repreendo em nome de Jesus, porque já estão tentando botar a culpa lá em pessoas inocentes, mas eu entrei e disse, a pessoa é inocente, estão tentando botar a culpa para a pessoa, aproveitando a situação, que é ex do atual da mãe, que é ex não sei de quê, quer não sei de quê, quer vó que não gostava não sei de quê de fulano, de Cilcrano, já estão querendo botar a culpa no inocente, porque é assim que Satanás faz, arma o laço, usa o dele e bota a culpa no inocente, mas não, na palavra do Senhor diz, não existe o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, e quando o Senhor quer, e quando o Senhor pode, e quando o Senhor faz, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor não deixa botar culpa no inocente, porque não existe culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E o Senhor pega o culpado para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor brinda minha cabeça, brinda a cabeça do meu filho, brinda a cabeça desse menino, brinda a cabeça dessa menina, de todo mal, de tudo que não é do Senhor, e que caia por terra toda a ferramenta preparada contra essas crianças. Eu repreendo em nome de Jesus. O Senhor me revela que o menino tomou banho com um sabonete, só que é bem fraquinho o cheiro do sabonete. E a menina, Deus não me revelou o cheiro de nada, mas a menina
é o mistério da perseguição do diabo contra a mãe. A menina é o motivo da perseguição contra a mãe. O diabo tá de olho na menina. Quem fez isso? Fez para tocar na menina também. Mas o Senhor vai agir. Eu não sei se é porque a menina é o xodó da mãe. Eu não sei se é porque a mãe gosta mais da menina. Eu não sei o motivo. Mas o motivo do sumiço das crianças é para atingir a menina e a mãe. Mas o Senhor vai entrar com a tua providência. O Senhor vai entrar com o teu socorro. O Senhor vai agir. O Senhor vai resolver. E todo mal caia por terra, de perto da menina, de perto do menino, de perto da mãe, de perto desse outro menino. Todo mal caia por terra pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus desfaz, o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus cura, o sangue de Jesus salva, o sangue de Jesus mostra, o sangue de Jesus desmascara, o sangue de Jesus faz justiça, o sangue de Jesus socorre, o sangue de Jesus livra, e que o Senhor nos livra, nos guarda, o sangue de Jesus esconde nós do mal, que o Senhor continue escondendo essas crianças do mal. E quem planejar fazer o mal para elas, o Senhor faz que nem o Senhor fez comigo. Me esconde, faz eles passar mal, mas não conclua a ação diabólica contra a vida dessas crianças, igual o Senhor não deixou com meu filho e comigo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então, aqui o Senhor tocou no menino, eu senti um cheirinho de sabonete bem leve. E não vou dizer que é o mesmo sabonete que estava no padrasto, porque não senti o cheiro, é um cheirinho bem leve. E aí eu entendo que é o quê? Talvez o sabonete foi mandado pro banheiro, que era para atingir o pai e o menino, o padrasto e o menino. E aí foi que o menino agiu no desespero para ter ido para mata. Pode ter sido. E aí, por isso que Deus me faz sentir um cheiro bem longe. Ou seja, tá com 15 dias sem tomar banho e sem usar o sabonete, o cheiro do sabonete tá saindo do corpo. Foi isso que eu entendi quando Deus me mostrou o cheiro do sabonete. Se tá com 15 dias que ele tomou banho com esse sabonete que foi consagrado e mandou para dentro da casa, todo o mal desse sabonete tá caindo por terra. Então, amém, e assim até aqui o Senhor me ordenou. E obrigada pela tua presença, que todo mal contra a tua vida eu repreendo em nome de Jesus. Curte esse vídeo, comenta, compartilha. Se quiser deixar esse coraçãozinho vermelho, uma mensagem, eu te agradeço em nome de Jesus. Se quiser me abençoar com a estrelinha, deixa ela amarela para a glória de Deus. Não vai custar nada, não vai atrapalhar nada a sua vida, mas muito pelo contrário, Deus vai lhe dar em dobro, porque você vai abençoar meu canal, o Facebook vai entender que o meu canal é bom e ele vai mandar para mais pessoas. E quem sabe vai mandar minha live para essas pessoas aí, desse mistério aí dos sequestros das crianças, em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Então, um beijo no teu coração. Voltarei amanhã com o 9º dia da leitura do livro de Mateus, para a glória de Deus. Amém? Não é o 8º dia, é o 9º dia amanhã. E hoje eu botei aí 9, mas não é 9, é 8. Vou ver se eu conserto aqui. Amém? Em nome de Jesus? Tchau. Tô esperando o negócio sair aqui para eu sair. Tchau.